E aí, tudo bem? Olha só, hoje eu vou conversar com você sobre a angústia que é a vida de uma pessoa que persegue coisas materiais e coloca o sentido da sua vida, a sua busca pela felicidade nessas coisas. Eu tava essa semana de boaça e recebi uma foto de um trecho de um livro. Tava lendo, tava indo bem tranquilo, concordando com o que o autor tava dizendo, até que ele chegou numa parte em que eu não concordo, mas eu concordei a minha vida inteira. Eu passei uma vida vivenciando aquilo ali, só que hoje eu tenho desconstruído, eu tô num processo de desconstrução dessa minha crença que provavelmente você também tem. Ele dizia algo do tipo que quando você está no processo de construção dos seus sonhos, a busca pela sua vocação e construir isso e tudo mais, isso te dá sentido de vida e isso te traz felicidade. Eu, sinceramente, não concordo com isso hoje mais. E vocês vão entender o porquê. Eu tinha alguns sonhos desde adolescente e não eram sonhos materiais, não eram coisas que se pode comprar com dinheiro, eram sonhos genuínos. Eu nunca fui uma menina, quando adolescente, de sonhar com muita riqueza, muito dinheiro, casas e carros e... Não, eu tinha sonhos de menina, sonhos normais. Só que eram poucos sonhos genuínos e eles deram errado. Eu ainda bem nova, eles deram errado. Eu não acho que é necessário trazer esses sonhos aqui agora, né? Nem me sinto confortável para falar sobre eles, tá? Mas são coisas que, por mais que eu tente manejar e resolver, nunca mais será a mesma coisa, sabe? Não dá. Já foi, eu não consegui realizar. Nessa vida eu não consegui. Então, assim, tipo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu queria ser mãe antes dos 25 anos. Era o meu sonho de vida ser mãe nova. E eu não fui mãe. Não pense vocês que é porque eu não posso ter filho. Não. Por situações que aconteceram na minha vida mesmo, eu ainda não consegui ser mãe. Tenho 26, acho que 26 ou 27 anos. Eu devo estar chegando no 27 já. Mas ainda não consegui ser mãe. Esse é um dos sonhos, por exemplo. Eu posso conseguir, com 28, 29, 30, a minha vida se encaminhar para que seja possível a realização desse sonho? Sim. Mas eu não conseguirei mais ser uma mãe nova. E era o meu sonho de vida ser uma mãe nova. Enfim, seguimos. O que aconteceu? Esse é um dos exemplos, tá? Mas, alguns anos atrás, um dos meus sonhos foi frustrado. E eu fiquei muito triste. Aquilo me impactou muito. Muito mesmo, gente. Foi muito difícil eu superar. Inclusive, só hoje, sei lá, 4 anos depois, eu estou conseguindo que aquilo comece a fazer sentido na minha cabeça. Eu comece a aceitar tudo isso de tão frustrante que foi pra mim. E por que aquilo me frustrou tanto? Porque o meu sentido de vida, a minha felicidade estavam na construção desse sonho. Quando você coloca a sua expectativa de sentido de vida, de felicidade, de realização em sonhos que são materiais, mas são sonhos genuínos, são assim, tudo bem, ok. Esperamos o avião passar, né? Como sempre aqui, ou é crossfit, ou é avião, ou é o caça da Força Aérea Brasileira que passa aqui em cima e atrapalhando nós, mas vamos lá. Podem ser sonhos genuínos, podem ser todas essas coisas, mas se isso se frustrar no meio do caminho na sua vida, vai ser um impacto muito grande para você. Então, independente de qual seja o seu sonho, hoje eu penso que você não deveria colocar o seu sentido de vida e felicidade nessas coisas. É material, por mais genuíno que seja, não coloque. Não faça essa burrada. Porque se não acontecer, você vai se frustrar. E frustrar muito. E pode ter um grande impacto na sua vida. Inclusive, algumas pessoas não conseguem se recuperar. E agora eu vou entrar dentro de uma parte que é uma parte que envolve a minha fé, tá? Eu sou cristã, então eu vou compartilhar sobre isso se você é cristão também. Isso vai fazer muito sentido pra você, eu espero. E se você não é, tente tirar aprendizados daqui, que eu tenho certeza que podem sair. Eu acredito que essa vida não foi feita para você curtir.
Ele não foi feito para você aproveitar, para você desfrutar, para você... Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Saibam que tudo o que há de positivo na sua vida são bênçãos de Deus. É graça, é misericórdia de Deus sobre você. Não é porque você merece, não é porque aquilo tem que acontecer, não é porque... Não, gente, o que tem de bom é lucro. Essa vida é uma vida de desafios mesmo, de aprimorar quem você é, de buscar pela sua salvação, de buscar por coisas que não são desse mundo, que estão para além desse plano, se você crê na eternidade. Então hoje, só hoje, com 27 anos, eu consigo começar a compreender que enquanto a minha vida estiver voltada para coisas materiais, eu vou me frustrar, eu vou me sentir triste, eu vou ficar tendendo à depressão, à ansiedade, a problemas psicológicos. Por quê? Porque eu estou presa nisso daqui, quando na verdade as promessas de Deus não são. Quando tu fica lendo na Bíblia ali sobre promessas e tudo mais, ele não tá falando de coisa material, não. Ele não tá falando sobre coisas aqui nesse mundo, não. Ele tá falando sobre o porvir. Então hoje eu tento colocar a minha expectativa no futuro, em coisas eternas, e focar que aqui nessa vida é uma vida de lutas para a nossa evolução. E o que há de bom, o que acontecer de bom, se eu conseguir ter filhos, se eu conseguir ser rica, que bom, né? Ótimo, ou não também, com relação à riqueza, ou pode ser que não, porque hoje eu entendo também que nem todo mundo está preparado para ser rico, né? A própria Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso quer dizer o quê? Que riqueza não necessariamente é bênção. Às vezes, para algumas pessoas, ela é um fardo, porque ela vai te atrapalhar de entrar no reino dos céus. Então, se você não é rico, se você não é uma pessoa que tem facilidade de fazer dinheiro, não fique loucamente correndo atrás disso, porque pode ser que para a sua vida isso seja um livramento. Inclusive, não fique sofrendo. Isso também acontece muito comigo, tá? Eu passei por longos anos da minha vida com essa coisa de riqueza. Como eu disse, eu nunca queria ser rica, blá, 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 mas eu queria ter dinheiro suficiente para que se alguém precisasse de mim, para que se eu precisasse viajar de última hora, eu tivesse como bancar e como fazer, entende? Eu não queria ostentação, era isso que eu tava querendo dizer no início, não queria ostentação, mas eu sempre quis ter dinheiro, ser bem, ter uma boa vida financeira para ajudar quem eu quisesse, enfim. Só que isso foi um sofrimento na minha vida por bastante tempo. Inclusive, ainda eu vou ser bem sincera, tá? Porque ainda é um processo pra mim. Isso foi um sofrimento pra mim. E eu observei que, cara, eu tô sofrendo por causa de dinheiro. Eu tô sofrendo porque eu penso, meu Deus, se a minha mãe precisar fazer uma cirurgia, eu não tenho como pagar. Meu Deus, se eu precisar, eu moro longe da minha família. Viajar de última hora, eu vou ter que passar no cartão. Eu não tenho como pagar. Meu Deus, sendo que nada disso me aconteceu. Nada disso me aconteceu. Ninguém nunca precisou do meu dinheiro de última hora. Pode ser que aconteça? Pode, mas onde está a minha fé também em Deus? Sabe? Essa confiança demais em coisas terrenas, em coisas materiais, e o dinheiro é um excelente exemplo disso, por isso que eu entrei nele agora, falando sobre esse assunto. Essa confiança excessiva te tira a sua confiança em Deus, pelo menos é o que eu sempre observei na minha vida. Sempre observei na minha vida. Querer ter aquele dinheirinho no banco com aquela sensação de qualquer coisa que acontecer na minha vida eu tenho como fazer. Sendo que aonde? Aonde tá? Sabe? Às vezes eu me acho até ingrata, eu olho pra tudo isso e penso, Deus, eu nunca precisei. Graças a Deus, a misericórdia de Deus, eu nunca precisei. Por que tanto amor a esse dinheiro? Por que tanto amor às coisas desse mundo? Por quê? Eu nunca precisei. Nunca me faltou nada.
todas as coisas que me aconteceram, Deus foi bondoso comigo para que eu resolvesse da melhor forma possível. Por exemplo, eu já passei pela enchente, recebi ajuda das pessoas, assim como as milhares de pessoas que passaram por isso também, né? Eu perdi, a gente aqui em casa perdeu as nossas coisas, dentro da nossa casa ficou, sei lá, mais de 1,5 m de altura, de água, a gente perdeu móveis e perdeu coisas, mas nada me faltou. E por que tamanho apego a essas coisas? Vocês entendem que, aonde eu quero chegar? O que te faz sofrer não é a falta de dinheiro, é o seu apego a ele. Eu olho para minha vida hoje e vejo a falta do dinheiro nunca me fez sofrer, mas o meu apego a essa falta desse dinheiro já me fez sofrer muito. Então, assim, pode ser que em algum momento da minha vida algo aconteça e que se eu tivesse como pagar, seria resolvido? Pode ser. Mas se isso acontecer 1 ou 2 vezes durante a minha jornada, eu vou sofrer 1 ou 2 vezes durante a minha jornada, porque eu não tive como pagar. Agora, se eu sofro há anos, porque eu não consigo fazer dinheiro, porque eu não consigo fazer não sei o quê, olha quanto tempo de sofrimento. Esses dias eu vi alguém falando que nunca vi pobre sofrer por causa dessa questão do dinheiro, esse apego ao dinheiro. Por que o pobre tem apego ao dinheiro, se a gente não tem dinheiro? Meu Deus! Levando em consideração que nós não somos pobres, tá? É óbvio que existem pessoas em situações precárias, vocês sabem também que eu já morei na África, eu já vi situações desse tipo, né? Pessoas que de fato a falta do dinheiro tem um impacto gigantesco, mas falando para pessoas, você que tá me assistindo, tu tem um celular, tu tem internet, tu não é pobre, cara. Tu tem condições de viver, você vive, você tem as coisas, você tem comida, você tem um celular, você tem internet. Porque tamanho apego e sofrimento por conta desse apego às coisas materiais. Vocês entendem que eu percebo esse meu movimento de amadurecimento mesmo, que talvez deveria ter acontecido muito antes. Eu já tô com 26, 27 anos, que eu já não lembro quantos anos eu tenho. Meu Deus, que raiva, toda vez que eu tenho que falar a minha idade eu não lembro. Mas sei lá, eu tô com meus 26 anos, talvez isso deveria ter acontecido antes, mas ao mesmo tempo eu sei que tem gente com 40 que ainda não teve acesso a isso, né? A esse tipo de percepção. Então, às vezes você olha as pessoas ao seu redor, nossa, mas fulano nem faz as coisas certo e tem dinheiro, e consegue comprar casa, e consegue ajudar a mãe, e consegue fazer isso e fazer aquilo, e eu que tô aqui, tento fazer as coisas certas, e as coisas não funcionam pra mim, e não sei o que, não sei o que lá. Talvez essa pessoa, não todas, tá? Mas talvez essa pessoa esteja apenas com os olhares fixos nas coisas desse mundo, que são passageiras. A Bíblia diz que nós somos igual uma vela, é um sopro e acabou. Isso aqui, essa vida, se comparada a uma eternidade, é muito pequenininha, é muito insignificante. Então, às vezes, essa pessoa que você coloca esse olhar sobre ela, que eu queria ter a vida dela, olha só como é que ela consegue coisas, ela acumula coisas, ela é feliz, ela viaja, ela tem isso, ela tem aquilo. Ela tá só construindo coisas terrenas. Você deveria olhar para a sua vida e tentar buscar coisas do alto. Enquanto você fixar os seus olhos nas coisas daqui, em dinheiro, em casa, em construção do seu sonho, realização de sonhos, em ter filho, em ter... Ou seja, não necessariamente são só coisas materiais, às vezes são sonhos genuínos, como eu falei, tu quer ter filho, tu quer casar, tu quer isso, tu quer aquilo, coisas bondosas. Mas enquanto você colocar o seu sentido de vida, a sua alegria vinculado a essas coisas, se não acontecer, pode ser que aconteça, tudo bem na tua vida, tu consiga ter dinheiro, tu consiga casar, tu consiga ter seus filhos, que você morra antes dos seus filhos, pode ser que tudo flua perfeitamente na sua vida. Mas pode ser que não. E se não fluir, se a sua expectativa e sentido de vida está naquilo ali, o sentido da sua vida vai acabar quando você perder. Entende? Ou quando você não conseguir alcançar. Ou quando você alcançar e perder. Então, mantenha os seus olhos, o seu sentido de vida, a sua felicidade nas coisas que não são perenes. Nas coisas que são do alto. Não nas coisas dessa terra.
Porque quanto mais você está fixo a isso aqui, quanto mais apego você tem a isso aqui, mais sofrimento você trará para a sua vida. Tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!